reportagem no portal 7 Segundos veio até aqui, a residência da Josiane Bezerra da Silva, conhecida como Josi, que é a mãe dos jovens Lucas e Letícia, os irmãos Lucas, de 15 anos, Letícia, de 20, que foram, de forma trágica, assassinados por uma pessoa que foi identificada, né, segundo a polícia, como Giba, que seria artesão, escultor. Esse crime ocorreu no dia 13 de abril, em uma chácara da residência do Giba, das mediações do sítio Laranjal, aqui em Arapiraca. Também morreram, durante esse episódio, a Josilene, de 17 anos, que vivia com o Lucas, né? Apesar dos dois serem menores, eles viviam como casal já, né? E também um rapaz, um outro jovem de 20 anos, identificado como Eric. A Josi quer, na reportagem, explicar alguns pontos que foram colocados durante a coletiva da polícia, segundo a versão do Giba, porque o Giba, segundo a polícia, teria dito que o que motivou essa ação violenta por parte dele, né, foi o fato de que o Lucas, de 15 anos, e o Eric, de 20, teriam, né, furtado um aparelho celular e também alguns objetos, algumas ferramentas de trabalho dele dentro da propriedade dele, enquanto ele teria ido no momento em que ele não estava, que ele estava ausente lá, teria vindo até a cidade de Arapiraca, junto com a Josilene e com a Letícia, comprar uma pizza. Então, a Josi, que é a mãe, repito, do Lucas e da Letícia, quer esclarecer esse ponto. O que é que você quer falar para as pessoas, por favor? Falar primeiramente, pedir obrigado por todo mundo que me ajudou, divulgar, ajudou nós, e pelos policial, que os policial que pegou o caso dos meus filhos é homem de Deus, entendeu? Pero todo mundo que ajudou, e principalmente eu quero justiça. Eu quero justiça porque eu sabia que meus filhos não mexiam com nada de ninguém. Ele fez uma proposta para os meus filhos para levar para o outro lado e eu não permiti. E desse dia ele começou a andar na rua da casa onde meus filhos moravam e começou a andar devagarzinho e abaixava o vidro e observava se meus filhos estavam dentro da casa. E quando eu cheguei, meu filho disse: mãe, estranho, que fulano está passando toda noite por aqui, toda tarde, e abaixa o vidro e fica me observando, e eu me escondo dentro de casa. Depois ele mandava os capangas dele, os rapazes que trabalhavam para ele, ir atrás do meu filho. Lá. Por quê? Você tem ideia disso? Não tenho ideia o porquê ele fez isso. O meu filho limpava a piscina dele, o meu filho comprava galinha para ele dar as cobras. Eu ia perguntar isso, Josi. Os seus filhos, eles faziam trabalhos, alguns serviços, alguns bicos para o Giba, é isso? Fazia. Ele chamou minha filha com minha neta para limpar a cozinha da casa dele, dizendo que a empregada estava doente. A minha filha foi com a minha netinha, que ela me disse, e chamava o meu filho para limpar a piscina, para limpar o quintal dele. Inclusive, meu filho entrou dentro da piscina dele, botou um produto, saiu todo machucado, com o pé todo machucado. Eu perguntei a ele o que tinha sido aquilo, ele foi e me disse. Mas só que ele não demonstrava nada. Eu perguntava nele: tá tudo bem? Ele dizia: tá, mãe. Se meu filho não tá fazendo nada de errado, não. Assim, tipo, indo para lá para só tá tomando banho. Ele chamava eles para tomar banho, botava eles dentro da piscina, mandava levar minha netinha. E eles iam inocente. Mandava sentar na cozinha, botar comida. Inclusive, esses dois rapazes estão envolvidos, sim, na morte dos meus filhos. Que esses dois rapazes viviam lá dentro, mas esse outro rapaz que sai pro derradeiro, que é o mais forte, ele tá também envolvido. Seria um sobrinho e um amigo, né? Exatamente, tá os três envolvidos na morte dos meus filhos. Então, assim, essas 4 pessoas, os seus filhos e, no caso, a companheira dele, a Josilene, e o Eric, eles frequentavam a chácara lá, a residência do Giba, é isso? Frequentava porque ia trabalhar. Inclusive, ele mandava o dinheiro para esse rapaz, que é o derradeiro que sai de dentro do camburão, que é esse mais forte. Esse rapaz só vivia lá dentro da casa, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Inclusive, não tem justificação de trabalhar tanta gente para ele não ter visto esse crime. Não tem justificação. Josi, essa questão dos meninos terem sido apontados, roubaram, furtaram, como é que você recebeu essa informação? Ela procede para vocês da família aqui? Não, prossegue não. Essa falatório que botaram, que meus filhos pegaram no pé dele, não prossegue. Tudo mentira, que meu filho pediu comida a ele para comer. Meu filho nunca roubou. Meu filho chegou na porta dele, pediu serviço, e ele deu, mas ele já deu com a intenção de matar tudinho.
Ele dava comida ao meu filho, ele mandava comida para a porta do meu filho e mandava chamar ele. As meninas. A minha filha saiu daqui no sábado, entregou a minha neta nos meus braços. E no sábado mesmo, a minha filha só fez chegar dentro de casa. Ele arrastou tudinho de dentro de casa e matou. Ele mesmo que matou. Você começou a se confiar de que algo estranho tinha acontecido no momento, em qual momento foi? Na segunda-feira. Dia 15. Sim, na segunda-feira eu cheguei lá, eu bati na porta, não tinha ninguém, empurrei a janela se abriu, eu botei minha... Na porta onde eles moravam, os quatro, Sim, né? na porta onde os quatro moravam. Aí empurrei a janela se abriu, eu botei a minha netinha, passei o dia todinho dentro da casa esperando por eles. Inclusive, ele passou por mim e acenou com a mão. Ele teve a capacidade de passar de pé e acenar com a mão para mim. Eu corri até ele e perguntei, Giba, você sabe dos meus filhos? Ele disse, sei não dos seus filhos. Seus filhos não têm situação de querer ir embora para trabalhar fora e não dizer nada a você. Eu disse, tem não, que eu conheço meus filhos. Meus filhos nunca fez isso comigo. Eles já estavam mortos. Eles já estavam mortos. Ele arrastou eles no sábado e no sábado mesmo matou. Então você, na segunda-feira, foi lá, viu que não tinha ninguém, encontrou com o Giba, você perguntou, ele disse que não sabia. Ele disse, e aí, depois? Qual foi sua disse, atitude? Assim? A minha atitude foi a juntar uma coisa com a outra e eu disse, ele deve ter alguma culpa nesse meio. Aí eu fui, falei com os homens, quando eu cheguei lá, estava o repórter. Você foi à delegacia? Nós denunciamos normal. E já até o 7 Segundos publicou, né, um apelo seu para quem soubesse o paradeiro dos quatro, né? Exatamente. A minha família me ajudou, muita gente me ajudou. Eu peço obrigado, entendeu, por ter divulgado. Eu peço obrigado por policial e eu creio na justiça de Deus e eu creio na justiça do juiz. Eu creio que essas pessoas, tudinho que pegou a causa dos meus filhos, da minha nora, desse rapaz, dos quatro que morreu inocente, eu creio que Deus vai tocar no coração dele e ele vai fazer o melhor, vai deixar os três lá dentro pelo que fez. Porque não tem como. Não tem justificação dele ter tirado eles de mim. Ô, Josi, voltando a essa questão do desenrolado dos fatos, né, o dia a dia. Então, você procurou na segunda-feira, denunciou à imprensa o que tinha acontecido e também procurou, foi na delegacia? Fui na delegacia, mas minha irmã, nós fez o BO lá, que já tinha desaparecido, os homens veio e começou a caçar, até quando achou. Teve outros envolvidos, também, parece que foi de Marcel, que é ótimos policial, homens de Deus. Ô, Josi, me diga uma coisa, quando você foi à delegacia, você já tinha conhecimento da história dos tiros que as pessoas ouviram, que foram disparados lá naquela região? Não, sabia não. Né? Tinha não, por conta que os pessoal lá tinha medo dele, que ele botava terror, ele atirava para cima. Ele disse para mim na conversa, quando quis levar os meus filhos para o outro lado, que eu não permiti, ele disse na conversa que tinha poder, que era um policial e tinha bastante poder, bastante dinheiro, era muito rico e que não tinha medo de fazer o que fazia, tipo assim, atirar, ter muita arma dentro de casa, entendeu? Ter cobra dentro de casa, ter o que ele tinha. Quando você disse que ele queria levar os filhos para um outro lado, que lado seria esse? Em Penedo. Numa chácara que ele disse, segundo ele disse que tinha. Uma chácara em Penedo e queria levar os meus filhos. A minha filha, que é a Letícia, que tinha a bebezinha, disse que não ia. Aí ele foi e insistiu, bora, leva a menina, pai, mas bora, eu não deixo você, eu pago um dinheiro. Aí, inclusive, ele disse que ia pagar um salário, o meu filho, ainda ia pagar a menina por fora, e disse que dava uma feira de tudo para primeiro eles ir. E disse que não precisava levar nada deles, porque lá tinha tudo. Inclusive, esse rapaz, esse que está na filmagem, esse mais gordinho, apoiou. Ele estava na hora da conversa. E esse interesse dele pelas meninas, você tem ideia? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Ele batia na mão da minha filha. Ele dizia que ia trazer coisa para minha neta daqui da rua. Entendeu? Ele ficou, tipo, obcecado por elas. Você achou estranho quando soube da história da pizzaria, que ele foi somente com as duas e não levou os outros dois? Enfim, só foi com as duas lá. Aliás, veio, né? Porque a gente está em Arapiraca, ele veio até aqui para comer a pizza aqui, com as duas somente, não. Foi ao banco também tirar dinheiro? Achei estranho. Eu achei estranho e eu acho que isso daí não é verdade, entendeu? Eu acho que não é verdade. Eu acho que quando eles puxaram ela para matar, eles, como ele diz, né, no depoimento dele, que puxou primeiro as meninas. Eu não sei lhe dizer, entendeu? Mas eu digo que aí é tudo mentira.
Eu creio que ele já foi matando, porque o primeiro tiro que ele deu na cabeça do meu filho. Inclusive, o rapaz, os dois rapazes, ele disse que o primeiro tiro foi na cabeça do meu filho. Como foi na cabeça do meu filho? Que ele disse que não estava na hora. E por que ele sabe de tudo isso? Entendeu? E o mais gordo que sai atrás foi onde apoiou que eu deixasse os meus filhos, ele levar para o outro lado. Eu disse que meus filhos não iam. Eu disse que meus filhos tinham eu como mãe, que o que eu pudesse dar meus filhos, eu dava. E qual era o seu medo deles irem lá para Penedo, para esse outro lado que você fala assim? Como Qual o seu medo, assim? Você diz assim, eu não deixei eles irem para o outro lado. não... Esse outro lado seria essa chácara em Penedo, é isso? Exatamente. Por que é que você não deixou? O que é que você temia? Eu não deixei porque eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era, e porque quando ele veio falar comigo, inclusive ele foi lá na frente e começou a tirar para cima. E ele disse que tinha bastante dinheiro, bastante poder, que era um tal de maçona, que vira e mexe, que não sei o que. Eu disse, eu não estou aqui para falar de religião. Não estou aqui para falar, eu estou para falar dos meus filhos. Inclusive, ele mangou. Aí ele fez a proposta, eu não aceitei. E levei meus filhos para casa. Ele também dava bebida aos meus filhos. Ele dava bebida alcoólatra aos meus filhos. Ele chamava meus filhos para lá, mandava comprar cerveja para dar ao meu filho homem. Ô, Josi, voltando à questão dos 4, que infelizmente acabaram morrendo nessa tragédia, né? Eles, assim, eram 2 casais, né? Conta pra gente como é que funcionava. Eles eram amigos, se conheceram, como é que foi? Primeiro era o Lucas, que é seu filho, a Letícia eram irmãos, né? Então, o Lucas era companheiro da Josilene, que tem 17 anos, é isso? Era. Os dois eram marido e mulher. Vivia juntos os dois e vivia a minha menina. Mas só que o rapazinho não... Letícia. Sim, a Letícia. Só que o rapazinho não é nada deles, não. O Eric. É, o Eric. Como é que ele entrou nessa história? Você tem ideia? Tenho ideia porque, tipo assim, fizeram amizade. Esse abençoado que se dizia que era maçona começou a pular o muro lá do meu filho, começou a fazer medo a ele. Ele teve medo e pediu para sair da casa. Aí o rapazinho viu a situação dele, ela disse, venha para aqui para casa. Ela levou eles para casa. Para morar todo mundo junto? Para morar todo mundo junto. Inclusive ia rachar o aluguel, eles dois, R$100 de cada. Aí eu fui lá e ele disse, não, mãe, se preocupe não, que eu tenho o seu menino como meu irmão. O Eric disse para mim, eu tenho o seu menino como irmão. E ele tem esposa. Ele tem esposa, o Eric. Né? O Eric tem esposa, ele não era nada da minha filha, apenas tudinho era amigo. Teve um episódio desse, que você mesma contou, quando eles sumiram, né? De que era para ela vir buscar a filha com você, que ela deixou com você, e não voltou, e não veio buscar. Não, ela não veio, não. Eu estava para levar ela no domingo, como eu levava toda vez, mas eu não senti de Deus descer no domingo. Ela deixava a filha com você sempre, no fim de semana, ou era comum isso? Não, era comum porque eu pedia a ela para pegar todo final de semana para ajudar ela. Entendeu? Eu dizia, mãe, pega ela e minha filha fica dentro de casa para descansar e ajeitar a casa. Ela dizia, tá certo, mãe. Inclusive, ela trouxe minha neta, me entregou nos meus braços. E a mesma roupa que eu vi minha filha ontem ali no ML, foi a mesma roupa que ele matou ela. A última vez que eu vi minha filha com aquele vestido, aquele cabelo solto, ele tirou isso de mim. Tirou dos 4. Ele tirou a vida de 4 pessoas que foi inocente. Eu quero saber o porquê, eu quero que a justiça seja feita, mas eu estou crendo que a justiça ela vai ser feita, que Deus vai tocar no coração daquele juiz, e aquele juiz vai deixar eles lá pro resto da vida deles. O que eu peço é isso. Você ainda não consegue entender, não. Embora assim, não tenha justificativa, não. Mas você não consegue entender o motivo disso. Não entendo o motivo, porque eles não pegavam nada de ninguém, eles pediam para comer se eles estivessem com fome. Eles pediam, como todo mundo ali via, que eles pediam para comer se estivesse com fome, mas pegar nada de ninguém, ele não pegou. Isso daí foi ele que inventou sobre os meninos, porque os meninos estão mortos, não tem como se defender, mas eu sei o que Deus me deu. Como filho e como mãe, eu sei o que Deus me deu. E como é que você tem passado esses dias? Você, não só você, sua família. Tenho passado muito ruim. Inclusive, desde ontem estou doente, entendeu? Não tenho planos para nada na minha vida. Tem hora que dá vontade de sumir, entendeu? De sair, mas tenho cuidado da minha neta, que está comigo hoje. Tenho mais 2 moças, entendeu? É desse jeito, me dá desespero na minha vida. E a sua neta, ela fala na mãe dela o nome, ela consegue falar alguma palavrinha que lembre assim, Letícia, alguma coisa do tipo? Assim? Fala. E na segunda-feira ela passou o dia todinho chamando ela, mamãe, mamãe, mamãe. E eu peguei ela, saí para passear com ela, mas ela chama por ela, sente falta, ela mamava, ela amamentava ainda a minha neta. E ele fez isso. E ele tirou ela assim, ó. Eu vi minha filha ontem ali no ML,
que eu não desejo para ninguém o que eu vi com meus filhos, com minha nora e com aquele rapaz. Não desejo para ninguém passar o que eu cheguei a ver. Porque é terrível o que ele fez com meus filhos. Ele não me deu direito de meus filhos entrar dentro da minha casa pela última vez. Eu vi o rosto dos meus filhos todo bagunçado do que ele fez. Eu vi um absurdo na vida dos meus filhos. Não tinha precisão dele fazer isso. Não tinha. Inclusive, ele pegou na minha mão. Ele disse bem assim, quando ele pegou na minha mão, a senhora é uma pessoa bem trabalhadeira. Eu disse, sou. Bem assim é eles. Eles não pegam nada de ninguém, se preocupe não. Aí ele foi e disse, mas malandra para mim é na pistola. E mostrou a pistola. Foi quando? Isso foi quando ele fez a proposta de levar meus filhos para o outro lado. Para Penedo. Para Penedo. E eu disse, eu bati assim no ombro da minha filha com minha netinha. Eu disse, caia fora dali, que não vai dar certo. Se ele chamar, não vá. Mas ele estava precisando para comer, entendeu? Fazia esses serviços extras aí. Fazia esse serviço. Limpeza. Exatamente. E quando ele mandava 100, mandava 150, chegava até a mandar mais, que ele dizia que dinheiro para ele não era problema. Segundo a polícia, ele teria, pegando esse gancho aí, segundo a polícia, o Giba afirmou que eles é que procuravam, né, esse grupo aí de jovens, que os seus filhos são incluídos, é que procuravam ele pedindo coisas para ele. Ah, me ajude nisso, me ajude naquilo. É por aí ou partia do Giba a necessidade de ter os meninos para poder fazer alguns serviços? Partia dele, porque ele mandava, inclusive, um dos funcionários deles ir na porta levar comida, levar cesta básica para eles, levar dinheiro e chamava eles para tomar banho na piscina, para cuidar da cobra deles, que meu filho comprava galinha para dar a cobra dele. E tudo isso, ele era o maior ajeitado. Mandava minha filha botar a minha neta no quarto dele para dormir, quando minha filha ia para lá com a bebezinha. Mandava ela abrir a geladeira para comer e tudo mais. Ele fazia tudo isso. Agora eu quero saber o porquê ele fez isso com 4 vidas. 4 vidas inocentes, ainda mais sujou meus filhos de ladrão, uma coisa que eles não nunca foi. Eles pediam, mas nunca pegou nada de ninguém. Nunca. Ele até perguntou se meu filho, de que jeito era meu filho, se meu filho usava droga. Eu disse, meu filho não usa droga. Meu filho não faz parte de nada. Meu filho trabalha para dar a irmã dele e a mulher dele, mas pegar nada de ninguém, meu filho não pega. Você só quer justiça, né? Eu só quero justiça. Eu quero que a justiça seja feita com os 3. Inclusive, ele tirou o direito de eu ver o rosto do meu filho, da minha nora, de tudinho. Ele tirou. Mas quando ele saiu de lá de dentro, ele saiu com máscara no rosto. Ele saiu sem querer mostrar o rosto, mas meus filhos teve que passar por humilhação. Meus filhos teve que ser jogados ali dentro, feito um animal, mas ele não. Ainda mais ele botou a máscara, escondeu a cara. Ainda mais mentiu contra eles e judiou demais deles. Disse que no sábado, quando ele fez isso com meus filhos, disse que foi bala por cima de bala. Disse que choveu de bala no fundo do quintal dele. Ele já tinha matado eles. Tudinho. Os 3. Foi muito cruel, né? Foi muito cruel o que ele fez. Eu vi minha filha lá com os peitos cheios de leite. Eu vi meu filho numa situação toda aberta, tudinho. Por respeito dele, tirou uma vida de 4 jovens. De 4 jovens. A minha filha não ofendia ninguém, mas meus filhos, mais minha nora, mais o rapaz. Vivia fazendo bico, trabalhava de um lado, trabalhava do outro. E ele pegou, chamou elas no sábado mesmo. Ele chamou elas e fez isso. Foi atrás de um menino, diz ele que foi atrás de um menino. Fez as meninas dizer onde é que estavam os meninos e foi atrás de um menino para fazer isso, só para ter o prazer de tirar eles de mim.